Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a reconstrução. E você que está aí me acompanhando, você poderá abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Nós vamos inicialmente aqui abrir no capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao 8 e também o número 20, que diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: Que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu, e disse ao rei: Se for do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo. Eu disse ainda ao rei: Se for do agrado do rei, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas do castelo, que pertence à casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de ocupar. E o rei mas deu, graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. E agora o versículo 20 diz: Então lhes respondi: O Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Irmãos e irmãs, durante quase um século, depois da sua volta do exílio na Babilônia, os judeus tinham tentado reedificar os muros que rodeavam Jerusalém. Prejudicado pela oposição das nações vizinhas, o trabalho se desenvolvia muito lentamente. Quando, porém, a obra começou a mostrar finalmente algum progresso, os inimigos de Jerusalém obtiveram permissão do rei Artaxerxes da Babilônia para interromper a construção dos muros e destruíram grande parte do serviço já feito. Neemias era o copeiro da corte de Artaxerxes, cargo de grande importância, mas nessa posição de intimidade com o rei, não se esqueceu do seu povo. As notícias que ele recebeu a respeito de Jerusalém entristeceram-no muito. Ele não pôde ocultar a sua tristeza e o rei a percebeu. Os judeus haviam regressado à pátria já fazia um século, mas ainda não haviam tentado reconstruir a cidade de Jerusalém. Trabalharam apenas na restauração do templo, porque os seus inimigos tornaram o empreendimento da reconstrução da cidade quase impossível. Mas a lealdade de Neemias para com seu povo era bastante forte e o fez deixar o luxo da corte real e regressar para Jerusalém, a capital da sua terra. E o rei consentiu nisso. Jerusalém foi construída no Monte Sião. Neemias sabia da importância dos muros para a cidade. Se os muros fossem reconstruídos, as pessoas voltariam, pois se sentiriam seguras, reconstruiriam as suas casas e a nação seria reedificada. Neemias planejou a sua estratégia para a construção do muro, avaliando a disposição do povo,
calculando os recursos necessários e providenciando para que os canais de comunicação fossem preparados. Neemias vê os muros, as portas. Tudo está destruído, em ruínas, no chão. Mas Neemias não se desesperou. E com isso eu digo para você, não podemos nos afligir diante dos problemas. Não se desespere diante de um casamento destruído, de um emprego perdido, de um acidente, de uma enfermidade. Porque se nos desesperarmos e perdermos a calma, fica tudo muito difícil. Precisamos parar para ver o que restou e organizar. Se quisermos reedificar o que está no chão, precisamos fazer uma avaliação daquilo que está destruído. Jesus nos deixou uma lição sobre a importância das pequenas coisas. Na parábola das 100 ovelhas, o pastor deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que se extraviou. Você pode conferir em Mateus 18, versículos 12 e 13. Ele empreendeu todo o esforço para trazê-la de volta, pois sabia que pelo mesmo caminho que alguma ovelha fugira, as outras 99 poderiam ir embora. E tudo começa com as pequenas coisas. Temos que fazer um levantamento do nosso namoro, noivado, casamento, finanças, enfim, da nossa vida. Neemias fez uma avaliação de tudo. Considerou até mesmo os pequenos detalhes e então começou a trabalhar. Neemias começou pela porta das ovelhas, a porta dos servos. Para reedificar algo, precisamos de pessoas dispostas a servir e que sejam humildes. É assim que reedificamos uma cidade, uma família e uma empresa, com uma atitude humilde e de servo. Jesus não se limitou a ensinar o princípio de servir, mas também o viveu. Lavou os pés sujos dos discípulos, tarefa normalmente relegada aos escravos. Mais tarde, os apóstolos também ensinaram o valor do servo. Filipenses 2, do versículo 1 ao 4. E até mesmo quem está em posição de autoridade deve servir aos seus subordinados. Aqueles que detêm o poder devem usar a sua posição para promover o bem-estar daqueles que se acham sob a sua autoridade. Para ser um servo, precisamos abandonar a nossa tendência de buscar o sucesso e o progresso pessoais às custas dos outros. Devemos nos dedicar ao bem-estar do próximo e pedir a Deus para nos guiar. A porta do peixe era o local por onde entrava a mercadoria e o comércio era feito. Para reedificar a cidade, as ovelhas iam precisar de alimento, de uma comida saudável. E nós também temos que avaliar o que estamos comendo. Precisamos de força e de vigor. E o nosso alimento é o fator mais importante para o nosso desenvolvimento espiritual. E a Bíblia fala no Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Precisamos nos alimentar de pensamentos de paz, de amor, de ânimo e de perdão, pois assim nos fortaleceremos no Senhor e na força do seu poder. A porta velha fala-nos da experiência e da antiguidade, uma porta que teria presenciado lutas, vitórias e derrotas. Neemias reedifica a porta velha. E com isso eu quero te dizer que nós precisamos valorizar a experiência. Aprendemos com os erros, com os fracassos. A experiência nos dá condições de jogar fora aquilo que não nos serve, tirando do Senhor a primazia em nossa vida. A porta do vale. Esta porta dava para o vale, o lugar onde se travavam as batalhas. Neemias sabia que a vida não é feita só de peixe, ovelhas e de portas restauradas, mas também de lutas, de dificuldades e de problemas. Por isso nós temos que nos preparar para as lutas e para as dificuldades. A porta do monturo. No hebraico, a palavra monturo
não dá ideia de um lugar de ruínas somente, mas de um lugar onde se amontoa o lixo da cidade. Espiritualmente, o monturo simboliza a miséria do homem. Somos pecadores e não há em nós bem algum. Toda pessoa, rica ou pobre, terá de se humilhar no monturo, se quiser crescer em santidade. E antes de podermos ver a nossa vida restaurada, precisamos passar pelo monturo. É onde reconhecemos que somos pecadores e que não passamos de pó. Mas é do monturo que o Senhor nos levanta e nos eleva à posição de membros do corpo de Cristo. Salmo 113:7 diz: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Era também pela porta do monturo que as pessoas passavam com fardos. E eu pergunto a você, quem sabe você está carregando um peso que o oprime. Para restaurar algo, temos que estar livres, leves. Do contrário, não conseguiremos trabalhar e a nossa vida continuará em ruínas. O Senhor Jesus nos chama a descansar nele e a entregar-lhe os nossos fardos e pesos para que possamos caminhar livres. Tem também a porta da fonte. A Bíblia afirma que Deus é a fonte que jorra as águas vivas. Essa porta nos fala da necessidade que temos de beber constantemente de Jesus, a água viva, e ter fonte jorrando em nós mesmos. Tem também a porta das águas. Essa porta é um lugar de águas correntes. Essa corrente de águas tem a ver com o enchimento constante do Espírito na vida do cristão. Precisamos mergulhar nessas águas para sermos limpos e estarmos aptos a servir ao Senhor. As águas também nos alimentam, fazendo com que sejamos frutíferos. Tem a porta dos cavalos. Essa é a porta do esforço, da força, do empreendimento, do sacrifício. A reconstrução dos muros de Jerusalém foi feita por homens de lugares diferentes e de diversas ocupações. Contudo, todos eles tinham algo em comum. Sabe qual era? A disposição de se esforçar, canalizar o seu potencial, aplicar a força máxima para reedificar o muro. E eu digo a você, precisamos trabalhar, lutar, não deixar passar as oportunidades que dependem do sacrifício. E o resultado compensará o esforço. Tem a porta oriental. Essa é a porta por onde o sol entra em Jerusalém. Neemias restaurou a porta oriental, onde os raios do sol batem de manhã. Não o sol do meio-dia, que queima e faz mal, mas o sol da manhã, que alimenta, que traz vida, que faz a planta vicejar, tornar-se mais bonita. Nós também precisamos dessa luz para crescer. A porta da guarda. Neemias mandou restaurar a porta da guarda, a porta da vigilância. Outro significado desta porta é a inspeção, o lugar onde somos passados em revista. Reedificar a porta da guarda resulta na inspeção, que requer uma vida de consciência pura. Vigiemos e façamos um exame da nossa vida para sermos aprovados pelo Senhor. Existem pessoas que Deus chama para serem restauradora de muros, para reedificar vidas derrotadas. Busquemos então ser como Neemias, restauradores de vidas. Não abramos mão das pessoas destruídas, mas vamos lhes dar a mão, levantá-las e firmá-las. A Bíblia nos fala em Isaías 58, versículos 11 e 12. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas
Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamados reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Por isso, no dia de hoje, eu quero que você reflita sobre essa palavra, porque Deus quer restaurar as portas do seu coração, para que você possa honrar o seu nome. Que a nossa vida seja uma cidade gloriosa, guardada e restaurada. Saiba que Deus irá nos ajudar a sermos restauradores de vidas, amar o nosso próximo e fazer de tudo para tirá-lo das ruínas, levando-o para uma vida abundante. Deus é o agente abençoador de toda a nossa vida. E a nossa atitude deve começar com a certeza inabalável de que Deus é quem comanda o processo. No entanto, naquilo que nós temos responsabilidade, cabe a nós agirmos de acordo com o que é requerido pelo Senhor. A nossa confiança deve estar sempre em Deus, porque somente Ele pode dar o crescimento, somente Ele pode nos fazer experimentar a grande reconstrução em todas as áreas da nossa vida. Então, no dia de hoje, que você guarde essa palavra no seu coração e que você tenha reconstruída a sua comunhão com Deus, que você tenha o crescimento espiritual, que você tenha reconstruídas as suas finanças, que tenha restaurado o seu lar, o seu casamento, que você tenha restabelecido a sua saúde, que você tenha refeito a sua vida profissional, que você venha reviver a abundância e a fartura na mesa, que você venha ter paz, a paz que excede todo entendimento, que você venha construir ou adquirir a sua casa própria, ganhar novas almas para Jesus, que você venha recuperar as perdas dos anos anteriores. É que eu peço a você e a todos que nos acompanham em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. E eu quero convidar você que está aqui nos acompanhando por este canal, você que quer entregar sua vida a Jesus, você que quer recebê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Ou então, você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar a percorrê-lo. Você poderá me ligar no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 5533. Repetindo, 0 operadora 11 9 4229 5533. E eu convido você a nos acompanhar também na página do Facebook Igreja Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.